Vamos para o B aqui. Formule estratégias para trabalhar do fim para o começo e do começo para o fim a partir de A somente se B. Se eu quero provar A somente se B, né? O que é um bicondicional, gente? Um bicondicional são dois condicionais. Né? Então eu tenho que supor A, provar B a partir dessa suposição, depois supor B, provar A partir dessa suposição. E aí utilizar a introdução do bicondicional para gerar esse bicondicional. Se eu tenho esse bicondicional no começo da prova, eu vou tentar ou derivar A ou derivar B. Porque se eu derivar A, eu vou poder fazer eliminação do bicondicional para B. Se eu derivar B, vou poder fazer eliminação do condicional para A. Tá bom? Só isso. C. Utilize as estratégias para encontrar provas de cada uma das 5 seguintes sentenças. Né? Vamos ver. A implica. Né? Então, isso aqui são todas tautologias, tá? Então, sem premissas, né? Aqui eu vou só fazer esse traço aqui sem premissa. E eu quero provar o quê? É um condicional. Então, na linha 1, eu vou supor o antecedente do condicional, que é não A. Mas aqui eu quero provar, né? Agora eu quero provar que A implica uma contradição. Quero provar um condicional de novo. Vou supor um antecedente que é A. Mas eu tenho em um A, não A, e tem 2A. Então eu posso botar uma contradição aqui. Né? Então aqui eu poderia fechar esse daqui com a introdução da negação para não A. Mas como eu quero provar aquele condicional ali, eu vou fechar ele com a introdução do condicional. Né? E aqui novamente eu supus não A e derivei esse condicional. Aí eu vou não A implica que A implica contradição. E essa aqui é a prova, tá? Vamos para o 2. Também derivar isso aqui. Não é o caso de A e não A. Então aqui, gente. Aqui, eu não sei, ele bota esse traço aqui, eu nem botaria. Eu colocaria só o traço aqui da disposição, mas beleza. Eu quero provar a negação, eu vou supor a afirmação. Se eu tenho A e não A, eu tenho A. Por eliminação da conjunção. Se eu tenho A e não A, eu tenho não A. Por eliminação da conjunção. Se eu tenho A e não A, eu tenho contradição. Eu supus A e não A, derivei uma contradição. Por introdução da negação, eu posso concluir que não é o caso de A e não A. Isso aqui é chamado de princípio da não contradição, que é uma tautologia da lógica clássica. Beleza? Bem fácil, né? Agora eu quero provar esse condicional bem grande aí no 3, né? Então, como é que eu vou... eu vou deixar de botar a primeira linha, tá? Porque não tem premissa, não tem por que botar essa primeira linha. Então, se eu quero provar esse condicional bem grandão, o que eu vou fazer? Supor um antecedente. Do condicional bem grandão. O antecedente aqui é A implica C e B implica C. Esse aqui é o antecedente. Eu quero provar esse consequente. Mas o que eu quero provar é o quê? É outro condicional. Então, vou supor o outro antecedente. Que é A ou B. E aí, se eu provar C a partir dessa segunda suposição de A ou B, aí eu vou poder concluir que A ou B implica C. E aí eu vou poder concluir que esse antecedente aí complexo implica o consequente. Beleza. Agora, chato, porque agora eu tenho uma premissa que é uma disjunção. Então, eu vou ter que supor que A, mostrar que A leva a C, depois supor B, mostrar que B leva a C. Então, aqui eu estou uma terceira A. Mas, a partir de 1, eu vou eliminar o condicional aqui e concluir A implica C.
né? Porque o condicional é A implica C e B implica C. Né? Então, eliminação da conjunção em 1. Mas agora eu tenho A e A implica C, aí eu tenho C. Então eu supus A, concluí C. Né? Vou fazer aqui do lado, tá? Só para não... O outro disjunto aqui, né? B. Mas do mesmo jeito, gente, ó, o 1 ali eu tenho que A implica C e B também implica C. Eliminação da conjunção. Mas eu tenho B e B implica C. Logo eu tenho C. Né? Então perceba, eu supus B, supus A, levou a C. Supus B, levei a C. Então, essa suposição aqui de A ou B leva a C, por eliminação do condicional. Mas perceba, eu supus A ou B, concluí C. Logo, por eliminação da conjunção, A ou B implica C. Mas olha, eu supus esse 1 aqui grandão e concluí A ou B implica C. Então, por introdução do condicional, eu tenho ali a resposta do 3, né? Não vou escrever isso aqui tudo, né? Mas é essa fórmula aqui, né? Eu tenho essa fórmula aqui que está no 3, grandona. Vamos para o 4. Então, eu quero provar isso daí a partir de nenhuma premissa. O que eu quero provar no 4? Condicional. Já que eu quero provar um condicional, o que eu vou fazer? Supor o antecedente, tentar derivar o consequente. Então, minha primeira linha é supor o antecedente. Qual é o antecedente? É uma negação. Né? Não é o caso de A implicar B. Certo? Não é o caso de A implicar B. E aí, eu tenho que derivar esse consequente. Esse consequente é o quê? É uma conjunção. Como é que eu vou derivar uma conjunção? Derivando cada um dos conjuntos. Não tem jeito. Né? Agora, como é que eu derivo esses conjuntos? Né? Aqui, só consigo pensar numa prova indireta. Tá? Não sei se tem prova direta, acho até que não tem. Mas vamos lá. Eu vou supor não há, né? E aí eu vou supor não há e mostrar que a suposição de não há leva a contradição. Agora, como é que eu vou mostrar isso? É meio estranho. Eu vou supor A, perceba. Certo? Se eu supuser A aqui, eu tenho não há e tenho A. Então, a suposição... Dada a suposição de não há, a suposição de A leva a contradição. Mas, de uma contradição, tudo segue. Então, dada a suposição de não há, a suposição de A leva a B. Né? Então, dada a suposição de não há, A implica B. Mas 1 e 6 aqui é contradição. Né? Então, A implica B é uma contradição. Então, a suposição de não há leva a uma contradição. Certo? O que eu estou querendo provar mesmo, gente? Ah, tá. A suposição de não há leva a contradição. Por prova indireta, isso quer dizer que A é verdadeiro. Né? Então, eu provei A. Agora eu tenho que provar não B. Né? Então, para provar não B, aí aqui não vai precisar de prova indireta. Eu vou simplesmente supor B e introduzir a negação. Tá, eu supus B. Tá. O cachorro aqui enchendo o saco. Tô pensando, viu, gente? Também não é assim que você fazer todas as provas sem nem pensar direito, não. Eu supus B, né? Eu quero concluir não B. Tá. Se eu supus B, gente,
Quer dizer o seguinte, que se eu supuser A aqui, eu posso simplesmente copiar o B aqui, né? Estou indo de fora para dentro. Então, dada a suposição de B, eu posso introduzir o condicional aqui. Dada a suposição de B, A implica B. Mas agora aqui 12 e 1 leva a contradição. Então, a suposição de B leva a contradição. Então, eu posso concluir não B, por introdução da negação. Mas aqui eu concluí A e concluí não B. Por introdução da conjunção, eu tenho A e não B. E era isso que eu queria provar. Ou, quer dizer, não era isso que eu queria provar. Eu supus aqui o que está no 1 e chegou aqui. Então, eu posso concluir que não é o caso de A implica B e se implica A e não B. Que era isso que eu queria provar. Né? Então, vamos para o 5. O que eu quero provar é um condicional. Então, vou supor um antecedente e tentar derivar o consequente. Qual é o antecedente aqui? É A ou não B. Eu tenho que derivar aqui se A, então B. Aqui, né? Não é minha premissa, mas minha suposição, ela é uma disjunção. Então, é só lembrando, tá, gente? Aqui, lá, no livro, eu sempre teria que ter outra linha aqui, né? Que seria a linha da premissa, porque não tem nenhuma premissa. Eu só estou excluindo essa linha, tá? Então, imagine que essa linha está aí, né? Então, eu vou supor A e mostrar que A leva à conclusão de que A implica B, e vou supor B, ou vou supor não B, e mostrar que isso também leva à mesma conclusão. Vamos lá. Acho que aqui, gente, só dá para provar por prova indireta. Deixa eu ver. A ou não B. Se eu supor A, não tem como concluir que esse A então B, né? Não vai ter nenhuma regra que eu vou poder usar. Acho que aqui tem que ser prova indireta. Então, gente, eu parei aqui um pouco para pensar, né? Não estava conseguindo fazer a prova e vi aqui que não dá para fazer, né? Fiz a tabela de verdade. Na verdade, entrei no site que fez a tabela de verdade e isso aqui não é uma tautologia, tá? Então, esse 5 aqui tá errado, né? Vou dar uma olhada lá no livro em inglês se tá esse mesmo erro. Se tiver, eu vou consertar no arquivo aqui do livro, gerar um livro com essa questão correta. Né? Então, talvez se você baixou esse livro depois de eu fazer essa correção, talvez já está corrigido, né? Talvez a questão aí esteja diferente, porque eu corrigi no livro. Mas, assim, do jeito que tá, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui para ficar na frente, sempre no topo. Do jeito que tá, aqui, ó, tabela de verdade. Né? A ou não B implica se A, então B. Nessa linha aqui, ela dá falso. Né? Então, A ou não B implica se A, então B. A ou não B, exatamente. Isso aqui não é uma tautologia, tá? Por isso que eu não estava sabendo provar. Então, vou consertar isso aqui no livro. Tá. D. Use as estratégias para... Aqui, na verdade, teria que ser, ó.
não A ou B. De não A ou B, você implica, você gera aquilo. Mas vou fazer logo essa prova aqui de. Vou, vou provar essa aqui, ó. Não A ou B. No lugar disso, tá? Aí acho que eu vou colocar no livro essa questão aí. Então, não A ou B. Isso aqui é a premissa, né? Aí eu quero. Isso aqui é a premissa, não. Isso aqui é o que eu estou supondo para gerar o condicional. Mas o que eu quero provar, ainda assim, é um condicional. Né? Então, vou de novo supor o antecedente, que no caso é A. Né? Aí perceba, por que que A implica B aqui? Como a minha primeira suposição é uma disjunção, eu vou supor o primeiro disjunto, mostrar que eu provo B a partir do primeiro disjunto, supor o segundo disjunto, mostrar que eu provo B. Aqui no caso, o primeiro disjunto é não A, né? Só que aqui eu tenho um A e não A. Então eu posso colocar o falso ali, mas do falso se segue qualquer coisa, daí vem B. O segundo disjunto é B, né? O segundo disjunto aqui é B. De B eu provo B, né? Então de não A provei B, de B provei B. Logo eu posso eliminar a disjunção aqui e provar B. Quer dizer, eu supus A, provei B, A implica B. Aí aqui no 10 eu elimino de novo o condicional. Né? Então a prova aqui teria que ser essa. Né? Vou mudar lá no livro. Vou colocar essa prova aqui no lugar. Né? Não fala assim porque esse livro aí quem mantém ele, né? Não foi a gente que escreveu, mas ele é um livro de código aberto. Quem mantém ele é o pessoal do meu grupo de lógica, né? Pegou partes da tradução, de uma tradução feita em Natal, e a gente faz algumas atualizações nossas, escrevemos capítulos a mais, corrigimos, etc. Tá, então, D. Usa as estratégias para encontrar provas de cada um dos 7 seguintes argumentos e sentenças. Então, aqui eu quero provar que isso daqui é uma tautologia, né? Então, eu vou supor um antecedente, né? Eu quero provar o A. Aqui, isso aqui é a eliminação da dupla negação, né? Como eu sei, eu falei para vocês lá acima, que a prova indireta deles aqui é o que está no lugar da eliminação da dupla negação, vou fazer uma prova indireta. Vou supor não há. Só que eu tenho aqui não há e não há. Contradição. Se eu supus não há, chegue a contradição, por prova indireta, eu derivo A. E esse aqui. Né? Então aqui, não há, implica A. Só lembrando que aqui deveria ter outro traço, né? Que é o traço da premissa. Tá? Então, essa aqui é a prova do 1. Vamos para o 2. Então, aqui eu tenho agora eu tenho uma premissa, né? Tá calor, gente, por isso que eu tô suado. A premissa é de ficar se sacrificando aqui para não usar o ventilador para não ficar com som. Mas de uma pessoa aqui não tá facilitando, não. Então, essa aqui é a minha premissa, né? Se não A, então não B. Eu quero provar que B implica A. Eu quero provar o quê? Um condicional. Então, eu vou supor um antecedente e gerar o consequente. Né? Como é que eu gero o consequente aqui, gente? Se B, então A. O que eu vou fazer? Vou fazer por prova indireta, tá? Nossa, não sei se deveria ser. Mas vamos lá. Se B, então A. Então eu vou supor não A. Né? Vou supor não A. 1 e 3 modos pôneis não B. 2 e 4 falso. Então eu supus não A.
Gerei uma contradição por prova indireta A. Supus B, derivei A, B implica A. Tá. 3. Engraçado aqui é que você vê, né? Que os últimos 3 são especialmente terríveis. Vamos ver aí, esses 10 são terríveis mesmo. Vamos pro 3. 3 é... A premissa é... Se A, então B. E eu quero provar não A ou não B. Não A ou não B. Tá, aqui a gente pode usar... Ah, não, aqui esse que ele não colocou ainda, né? Ó, aqui a gente tem uma prova indireta do terceiro excluído, né? A gente provou isso, né? Eu provei isso, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou usar esse aqui como lema, tá? O que é um lema? Lema é algo que você já provou antes, né? Então eu poderia simplesmente só repetir a prova que eu fiz aqui do terceiro excluído, que é essa prova aqui, ó. Poderia simplesmente repetir ela, ia chegar no final, ia dar muito maior, eu ia provar isso aqui, como um lema, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que há ou não há. Aí eu vou mostrar que nos dois casos eu consigo provar isso daqui, não A ou B, tá? Então vou supor A, mostrar que de A eu gero não A ou B. Eu subi isso aqui, né? Vou supor A. Aí se eu tenho A, uma suposição, 1 e 3 eu tenho B. Mas se eu tenho B, eu tenho não A ou B. Correto? Então, beleza. Então, supus A, mostrei que tem um não A ou B. Aí agora eu vou supor não A. Né? Então, se eu supuser não A aqui, eu tenho diretamente não A ou B. Por introdução da disjunção. Né? Então, aqui... Então, eu posso fechar essas duas posições aqui e escrever não A ou B. Né? Então, eu supus se A, então B, concluir não A ou B. Então, aqui, por introdução do condicional, implica. Né? Se você tiver uma prova, essa prova aqui é uma prova indireta, né? Porque não tem nenhuma prova indireta, nenhuma regra da prova indireta aqui, mas para provar isso daqui eu utilizei essa regra, né? Então isso aqui é uma prova indireta. Então outra maneira aqui de provar, sem apelar para esse lema, seria mas vamos provar aqui sem apelar para o lema, tá? Mas foi bom mostrar isso aqui, porque isso aqui é algo que você pode fazer. Que é o seguinte, você utilizar lemas, né? Às vezes facilita. Então vamos lá. A premissa é se A, então B. Então, como eu sei que ali eu precisei usar um lema de prova indireta, vou tentar aqui já uma prova indireta. Vou supor que não é o caso de não A ou B. Não é o caso de não A ou B. Aí eu quero mostrar que isso leva a contradição por prova indireta. Eu concluo que não A ou B. Aí o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou supor A. 1 e 3 eu tenho B. Né? De B eu tenho não A ou B. Né? E aqui eu tenho contradição.
que eu tenho 5, 2. Então A leva à contradição. Por introdução da negação, não há. Mas se eu tenho não há, eu tenho não há ou B. 8 e 2 leva a uma contradição, né? Então perceba, eu supus não é o caso de não A ou B, levei a contradição. Por prova indireta, não A ou B. Aí eu supus em um que A implica B, concluí que não A ou não B. Por introdução da conjunção, eu gero ali a fórmula que está no 4. Certo, gente? Então agora vamos para essas últimas três, né? 5, 6 e 7 da D, que o livro aqui está dizendo que são especialmente difíceis. Tá? Eu vou fazer assim, pulando alguns passos, tá? Porque senão ela fica muito grande e não vai caber aqui, vai ficar mais complicada do que tudo. A implica B ou C. Essa aqui é a minha premissa, tá? Então, vamos chamar essa fórmula aqui, que a gente quer provar, vamos chamar ela de D, tá? Só para a gente não ficar escrevendo muito, né? Então, como aqui está dizendo que todos os três precisam de prova indireta, então vamos chamar... Deixa eu tentar escrever aqui melhor. Vamos chamar isso aqui. Não consigo fazer uma linha reta. Vou chamar isso aqui de D, tá bom? Então, como isso aqui é uma prova indireta, eu vou supor o quê? Vou supor não D. Supor não D e daí derivar uma contradição. Certo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou supor A. Você percebeu que eu estou dentro de muitas suposições, né? Depois eu vou ter que sair fechando todas. Vou supor A. Aí, usando 1 e 3 aqui, eu concluo B ou C. Certo? Aí, é claro, eu quero mostrar o seguinte, que tanto B quanto C levam a contradição, de modo que A leva a contradição e eu vou ter que negar A. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que supor B. Supor B. Só que o que eu vou fazer aqui de novo? Eu vou supor A. Porque a contradição que eu quero mostrar... Tá, então se eu tenho um AR aqui, A, aí eu posso copiar o B aqui, né? Do 5 pro 7. Aí aqui, B, a suposição que B leva a implica B. Agora lembre lá o que é nosso D. Nosso D é A implica B ou B implica A. Ou A implica C. Então, aqui por introdução da disjunção, eu posso concluir D, né? Mas aí perceba, deixa eu ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho D aqui e não D aqui. Então eu tenho uma contradição. Então, meu B levou a contradição, né? Aí agora eu vou supor o C e mostrar que C leva a contradição. Então, gente, isso aqui foi a prova que eu consegui fazer, tá? Não tô nem sabendo se ela é a melhor prova. Se ela é a prova mais econômica, foi a que eu consegui fazer. Se você conseguir fazer uma mais econômica, coloca aí nos comentários. Aí do C, vou fazer a mesma coisa. Eu vou supor A, copio o C aqui, né? Que é 13, 14. Aí C implica que A implica C, mas lembra o que é o nosso D? Eu posso fazer por introdução da disjunção D contradição, né? Então perceba, na minha suposição que de A, isso levou a B ou C, né? Tanto B levou a contradição quanto C levou a contradição. Então aqui eu posso dizer que a própria suposição que A leva a contradição. Se a suposição que A leva a contradição, perceba que eu estou fechando linhas aqui. A suposição que A leva a contradição, eu posso concluir que não há.
Então eu estou em duas suposições, eu concluí que não há, né? Então vamos só escrever aqui, 18. Vou repetir 18 aqui, tá? Estou em duas suposições, eu concluí que não há. Mas se não há, é verdadeiro, gente? Então perceba o que eu posso fazer. Eu posso supor A, eu tenho A e não A aqui, posso colocar uma contradição. Só que em vez de eu fechar isso daqui para não A, era o que eu já tinha, de uma contradição sai qualquer coisa, vai B, né? Então, dado que não A é verdadeiro, A implica B. Mas de A implica B, por introdução da disjunção, eu consigo concluir D. Mas aqui eu tenho de novo a contradição, né? Então, perceba. Eu supus não D, chegou a contradição. Então, 25, por prova indireta, D. Isso aqui eu queria provar. É um pouquinho complicado. Falta de espaço aqui. Poderia ter feito essa prova um pouquinho melhor. Se vocês quiserem, eu faço no quadro um pouquinho melhor. As outras duas são um pouquinho menos complicadas do que essa, né? Na verdade, a 6 a 6 é um pouquinho menos complicada e a 7 é menos complicada ainda, né? Ele devia ter colocado na ordem oposta, né? Deixado essa daqui por último, que ela é a mais complicada. Vamos para 6. A 6 eu tenho que provar a disjunção, né? Tem que provar a disjunção sem nenhuma premissa. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? É uma prova indireta, né? Aqui deu a dica que tudo é uma prova indireta. Então, se é uma prova indireta, vamos agora de novo. Vamos chamar isso aqui de C, tá? Estou usando sempre a próxima letra que não está usando, tá? Vamos chamar isso aqui de C só para a gente não ficar escrevendo muito. Então, é uma prova indireta, eu vou supor não C, certo? Supus não C. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou supor A, tá? Mas se eu supor A, quer dizer que aqui eu posso supor B, e aí eu posso copiar aqui. Então, dada a suposição de A, eu posso concluir que a suposição de A quer dizer que B implica A. Mas lembra o que é nosso C? É A implica B ou B implica A. Então, a partir de B implica A, eu concluo C. Então, a suposição de A leva a C. Só que eu tenho C e não C, contradição. A suposição de A leva a contradição. Então, agora eu posso ir para não A. Perceba que aqui eu avancei, né? Porque aqui o A ele não está na suposição. O A o não A está em uma suposição só e não duas. Né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa da outra prova, né? Então eu tenho não A. Se eu tenho não A, eu posso supor A. E aí eu tenho A e não A, contradição. Mas aqui eu não vou fechar para não A, porque eu já tenho. Aí aqui eu vou colocar B. Então, dado que não A é verdadeiro, A implica B. Mas perceba que é o nosso C. Nosso C A implica B ou B implica A. De modo que aqui eu posso concluir C. Mas agora eu tenho 1 e 13, C e não C. 14, contradição. Então, eu supus não C, cheguei a uma contradição por prova indireta C. Essa aqui é a prova da 6, né? Agora vamos para a 7. A 7, ela é um condicional. Então, como é que eu vou fazer? Supor um antecedente para tentar provar o consequente. Qual é o meu antecedente aqui? É A implica que B implica A. Eu quero mostrar que isso daqui implica A. Como ali está dizendo que é uma prova indireta, eu vou supor não A. É isso? Mas perceba o que acontece se eu supuser A aqui. Se eu supuser A aqui, tem um não A e A contradição.
Mas eu não vou fechar para não há, porque eu já tenho, de uma contradição segue qualquer coisa. Então, dada a suposição de não há, é verdadeiro que A implica B. Mas daqui, ó, 6 e 1 modus ponens, isso gera A. Mas aqui, então, eu tenho a contradição. Eu supus não há, cheguei a uma contradição. Por prova indireta, A. Né? Então, eu supus isso daqui, esse antecedente, e o consequente é A, ou gerei A, então eu posso colocar que isso daqui implica isso, que é o que eu queria provar. Então é isso, gente. Divertido, né? Dedução natural. Eu vou continuar aqui, ainda tem mais 3 capítulos com correções de dedução natural. Então é isso, gente. Um abraço. Tchau.